Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Estamos iniciando oficialmente a 7ª temporada do Tema é Direito, um programa que pretende levar até você conversas, enfrentamentos, discussões, debates acerca de questões jurídicas, porque, como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Não deixe de mandar sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. A minha convidada de hoje, com muita satisfação e alegria, recebo aqui a professora Angelita Voltmann. Seja bem-vinda, professora. Bom dia, tudo bem, Cristiano? Ótimo. Essa 7ª temporada, ela tem uma peculiaridade, ela aqui do Tema é Direito, ela inicia ou continua, né, porque nós já vimos assim de 2020, mas ela inicia o ano ainda pelo meio remoto, o que desenvolvemos aqui, o pessoal aqui muito competente do estúdio, da TV desenvolveu, e a gente continua mantendo o programa nesse formato agora. Mas, professora, vamos falar um pouquinho de um assunto muito interessante, um assunto que é bastante caro ao curso do Direito da UFN, que é a extensão. Alguns anos atrás, o Ministério da Educação determinou que uma porcentagem dos cursos de Direito no Brasil tivessem atividades extensionistas, isso se aplicou a outros cursos também. Te confesso que nós já tínhamos isso, os cursos de Direito, na sua grande maioria, eles já desenvolviam inúmeras atividades extensionistas, que são as atividades em que existe uma via de mão dupla, uma participação efetiva da sociedade na desenvoltura do ensino e da pesquisa, mas a partir aí de uns 2 anos para cá, nós profissionalizamos essa questão, inclusive denominamos de curricularização da extensão. Eu queria te ouvir no primeiro momento sobre a importância de se falar em extensão nos cursos de Direito. Depois a gente fala um pouquinho sobre projetos específicos que eu sei que estão sob o teu comando. Pode ser? Muito bem, Cristiano. Bom, a extensão direito, assim como, eu sempre falo para os meus alunos quando eles chegam, ela tem que ser vista já logo de início, quando um acadêmico começa a desenvolver a disciplina, ali na UFN nós temos a cadeira de extensão em Direito 1, que é uma cadeira preparatória, um pouco mais teórica, onde se fala um pouco do histórico, e das referências, inclusive normativas, da própria curricularização da extensão, e a extensão 2, onde se pratica. Então, eu já digo para eles logo de início, abrir a Constituição. Lá na Constituição tem um artigo, que é o artigo 207 da Constituição, e esse artigo ele traz que é indissociável o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, para que a gente realmente, não apenas teoricamente se entenda como uma universidade, como um curso de direito, nós temos que chegar, cada vez mais a integralizar a sala de aula com a pesquisa, que já está muito avançada, e agora com a extensão. Ela é algo muito recente ainda, se a gente for analisar, A própria curricularização ali que demanda de 2017, 18, então é algo muito recente para os nossos cursos de direito. Então é algo que o acadêmico ele precisa embutir, nos seus afazeres diários ali, igual a dogmática que ele trabalha ali com direito do trabalho, direito administrativo, direito constitucional, também a extensão, uma maneira prática de ver o direito no mundo, uma maneira prática de sentir a comunidade que ele está inserido, que ele vai trabalhar depois, certo? No mundo. O que eu vejo hoje, vejo que isso já estava escrito no texto constitucional, como tu bem lembrou. Mas nós, num determinado momento, precisamos instituir a cultura da prática extensionista. Isso foi feito aqui no curso de Direito da UFN. Hoje nós temos inúmeros projetos, temos projetos belíssimos a tratar desta questão, e quem ganha com isso na verdade, duas grandes pessoas, a UFN e a comunidade. Claro que, subsidiariamente, vamos denominar assim, todos ganham. Os alunos ganham, os professores ganham, a coordenação ganha. Então tem uma
troca aí, uma via que não é nem de mão dupla mais, são várias mãos, várias idas e vindas. E isso é muito interessante, né? E é interessante se perceber que é necessário que o aluno entenda a importância de se falar em extensão nos cursos de Direito. Não existe mais curso de Direito sem extensão. Originalmente, os cursos de Direito focavam muito no ensino, depois, paulatinamente, a pesquisa começou a entrar, e hoje a extensão também assume um lugar de destaque, e esse tripé aí acaba se constituindo de uma forma maravilhosa e de uma forma muito importante. Porque o que é um curso de Direito sem o social, sem a sociedade, sem as pessoas, sem a comunidade, sem a realidade daquela comunidade, sem uma proposta, um curso sem uma proposta de tentar resolver os problemas daquela comunidade, não é um curso de Direito. Então, é por aí que a coisa está sendo estruturada. Você é uma referência em extensão hoje aqui. O que te parece isso? Olha, me parece algo que eu tenho lá no meu currículo como destaque. Eu sempre trabalhei com extensão, a vida toda. Eu estou há 15 anos aí na labuta do direito, e desde que eu entrei numa universidade, eu comecei a trabalhar na Bahia, né? E lá a pesquisa ainda era muito, ainda dissociada, digamos assim, do ensino. Era basicamente só ensino. E eu já comecei a trabalhar com pesquisa e extensão juntamente, naquela época, trabalhando temas que me são afeitos, assim, dentro da minha área, que é o direito constitucional, o direito e cinema, direito e literatura, bioética. Então, a extensão, ela possibilita isso. Ela possibilita, inclusive, que tu trabalhes aquilo que tu estuda, porém, sob o viés prático. Esses 15 anos todos eu participei de muitos projetos já, de muitos cursos, muitas entrevistas, palestras e por aí vai. Mas esse ano especialmente, de 2020, foi algo inédito, né, na minha vida. Foi algo que eu mesma, que já estava acostumada a fazer, esse caminho aí, né, de tentar conversar sobre o tripé, ensino, pesquisa e extensão, como algo único, como se fosse um software, não como se fosse algo apartado, como a gente acaba imaginando quando trabalha com esses três lados. Para mim, o ano de 2020 ele se iniciou, meu Deus, e agora? O que eu farei, né, nessa estrada, tomando conta de disciplinas que têm o viés extensionista? Não demorou uma noite. Eu pensei, conversei com... É assim que a gente pensa extensão, né? Conversando com as parcerias da extensão, voluntários, outros professores que me ajudam sempre, que estão sempre... Isso é muito importante também destacar no nosso curso de Direito. Todos os professores do ensino, eles são enganjados, eles ajudam na extensão, né? A extensão precisa desse coletivo, eles trabalham com os alunos, eles, né, colocam sempre essa ideia da cultura extensionista nas aulas deles, e aí fica muito mais fácil, inclusive, reinventar. Então, eu parti de um princípio que a gente poderia fazer extensão, sim, mesmo em tempos de pandemia, usando dessa mesma ferramenta que a gente está usando aqui, né, Cristiano? No tema é direito agora, usando da internet, das plataformas. A pandemia, nesse sentido, ela nos ensina, algumas coisas que a gente talvez até ignorasse antes, né? E uma delas é a necessidade da gente estar sempre próximo das tecnologias e pensar numa outra modalidade nesse tripé ensino, pesquisa e extensão. Eu queria te ouvir, Angelita, sobre os projetos que tu tem desenvolvido aqui. Temos mais alguns minutos ainda para isso. Os principais, assim, o que tu acha que... E pode voltar lá no tempo, se tu quiseres, tá? O que de mais impactante, assim, tu lembras para a gente materializar um pouco esse assunto? Pode deixar. Olha, quando eu fui convidada por ti, inclusive pela Carla, para estrear nessa disciplina, né? Foi uma surpresa e um prazer
que eu pudesse colocar a mão na massa, que eu tivesse autonomia. E isso é muito importante dentro da UFN. Então, a gente começou trabalhando principalmente exatamente isso que os alunos que estavam participando dessa novidade, na época era uma novidade, os temas que eles trabalhavam já na pesquisa e as disciplinas que eles tinham mais, né, conexão dentro do ensino. Então, eu tive muitos projetos, estão todos lá no site do Observatório de Direitos Humanos, né, da UFN. Eu tive muitos projetos que foram marcantes para mim. Alguns aqui eu até já conversei contigo, né, em entrevistas anteriores, mas é muito importante lembrar dos projetos ligados aos vulneráveis, aquelas comunidades que estão em estado de internação coletiva. Por exemplo, projetos que envolveram o Lar Vila Itagiba, o projeto dos super vovôs, lembra desse, Cristiano? Esse projeto muito legal, né, em que a gente tinha um grupo de estudantes, de acadêmicos, e nós íamos até o lar. O objetivo fundamental, né, depois de uma pesquisa desses alunos, uma pesquisa-ação, eles buscaram no território da comunidade em que eles viviam, da comunidade santamariense, se era possível trabalhar dentro dos lares com assuntos jurídicos, trabalhar, por exemplo, os direitos dos idosos dentro dos lares. Eles conseguiram fazer isso de forma humanizada e divertida. Então, a gente conseguia ir lá, ia lá aos sábados à tarde e trabalhava, né, os direitos dos idosos, o Estatuto do Idoso, pegando na mão desses velhinhos, conversando com eles, sentando com eles lá no fogão a lenha. Então, esse projeto ele foi muito caro para mim. Tivemos outros projetos com moradores de rua, né, aqui em Santa Maria. Tivemos projetos em escolas com crianças de ensino fundamental e até de educação infantil, né, no Lar de Miriam, na Escola Marieta, são os que me vêm à mente agora. Foram projetos que tiveram uma vida curta, mas que podem ter continuidade. Eles estão todos abertos ainda, né? Eles foram suspensos, digamos assim, estão abertos ainda para novas equipes de alunos ingressarem e darem continuidade a eles, até porque esses locais todos, né, eles estão abertos ao UFN. Eles são parceiros, inclusive o Hospital Universitário de Santa Maria também, a gente teve um projeto muito legal lá, foi o Oncojura, onde a gente falava sobre os direitos do paciente com câncer. Enfim, várias temáticas, mas todas elas ligadas a um núcleo: vulnerabilidade, direitos humanos. Esse é um núcleo principal aqui que move a extensão. Então, esses foram os projetos mais antigos, eles foram criados por mim e pelos alunos, foram co-orientados por professores da área, isso é legal também. Sempre eu tenho, né, um co-orientador da área, por exemplo, projeto do Estatuto do Idoso, ele tem um professor que trabalha com o direito do idoso, que está ali auxiliando. Então, muitos projetos se desenvolveram em torno de vulneráveis, comunidades vulneráveis que falavam aquilo que elas queriam. Nossos projetos, inclusive, eles eram modificados, né, quando já estavam acontecendo, exatamente por ouvir aqueles envolvidos, o que eles queriam. Não é importante só que a universidade leve, né, como se a gente tivesse o dom da palavra ali, as informações mecanicamente. É muito importante que isso seja mesmo uma via de mão dupla. E agora, né, a gente está há um ano com o Corona Jur, né, underline UFN, que é uma plataforma na rede social Instagram. Ela acontece como um canal jurídico, certo? E foi uma aposta, como eu estava dizendo antes, foi uma aposta em tempos de pandemia. Eu e o professor Paulo Ferroni, ali do Núcleo de Práticas Jurídicas, nos juntamos para tentar trabalhar formas de resolver conflitos, de gerir, de mediar conflitos e até de conversar sobre esses conflitos, certo? Por meio de lives, por meio de informativos, aqueles cards que a gente usa muito
no Instagram, tudo produzido por alunos, tudo produzido pelo pessoal que participa da extensão. E por fim, Maravilha. né, Cristiano, uma das coisas mais legais desse projeto é @coronajur _UFN, foi que a gente pôde unir pessoas de todos os lugares do mundo. Então a Sim. gente teve um seminário contando com atores internacionais, né, com palestrantes que trabalham com decolonização do direito, como Lewis Gordon, enfim, lá dos Estados Unidos, pessoas importantes dentro do cenário internacional, preocupadas com esse momento de pandemia, e até poder, a gente teve também momentos em que a gente pôde falar das nossas dificuldades, por exemplo, as mães da pandemia. A gente tem umas lives, né, muito legais. Estamos inaugurando esse ano agora, de 2021, com o projeto bem mais maduro, o nosso canal no YouTube. E, né, é uma longa história e teria bastante coisa para contar. Tem. Mas o nosso tempo não permite, né? É verdade. Professora, eu acho que tu conseguiu explicar, né, dar um panorama geral dos projetos todos, inclusive citasse a parte dos registros desses projetos estão lá no observatório do curso de Direito da UFN. Quem quiser acessa a página, né, do curso de Direito da UFN, e ali vai chegar até o observatório, ele está bem ali na entrada da página. Tem também no Instagram o Coronajur, liderado pela professora. Queria te agradecer a disponibilidade, portas do programa aqui do estúdio sempre abertas a ti. Muito obrigada. Eu que agradeço e logo, logo voltamos a conversar sobre esse assunto, um assunto muito instigante e essencial. Abraço, professora. Obrigada, Cristiano. Boa semana. Igualmente. Agradecemos a vocês também pela audiência. Pelo espaço. Agradecemos a vocês também pela audiência e fiquem ligados nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.